Oi, pessoal. Vamos ver se agora a gente consegue iniciar a nossa live. A gente teve alguns problemas técnicos. Meus cílios começam a pular. Isso é os cílios fake aqui. Vamos ver se a gente começa a nossa live. Hoje a gente tem uma live especial. A gente está aproveitando que essa semana é a semana do sono. Então a gente vai falar. Olá, olá. A gente vai falar sobre sono, né, com uma pessoa muito especial, que é um médico otorrinolaringologista que eu adoro, que é um super parceiro, uma pessoa super bacana. Vocês vão conhecer ele. Adicionar. Acho que. Ah, agora sim! Sim, Oh, que né? privilégio! Eu que Eu tô agradeço. desconfiada. Eu tô desconfiada que isso aconteceu porque essa live vai ser muito top. Quando essas coisas Ótimo. acontecem, E a gente não é? ganha um tempinho, né? A gente ganha um tempinho atrasado. Tem uma desculpa para atrasar. Nada, tá tudo certo. Problemas técnicos acontecem. Eu vou te dizer que na semana passada minha internet resolveu deixar a gente na mão. A gente falava e ficava falhando, enfim. Então essas coisas acontecem, a gente não tem controle, né, sobre isso. Mas te É, agradeço muitíssimo a sua aceitar esse convite. Dr. Paulo Marcílio Neto, ele é médico, otorrinolaringologista e ele tem é um título na área de atuação de medicina do sono, é isso mesmo? exatamente. Você me conhece já tem um tempinho, né, Lisiane? Graças a Inclusive, Deus, é um já privilégio. trabalhei com você na Autovida, uma época Isso. que a gente estava muito com zumbido, com tontura. E desde essa época eu tenho estudado o sono e evoluí para terminar a pós-graduação em medicina do sono. Então, é minha área de predileção e tenho atuado já há um bom tempo. Prestei o título da MB em 2015 e, a partir daí, tenho feito. Meu foco realmente é basicamente medicina do sono. Então, agradeço demais você me chamar, que a gente está sempre se comunicando sobre alguns temas, né? E, A e gente nessa sempre troca semana, uma figurinha. então, essa semana do sono veio a calhar, né? Um assunto super em voga e acho que o pessoal pode aprender um pouquinho mais a entender o sono, a ter uma visão do sono sob outro prisma, outra, não só como uma necessidade, uma obrigação, mas algo que você pode conquistar prazerosamente, né? Porque tem saída, tem solução, tem terapia. E é isso que a gente vai falar. Exatamente. É importante, eu acho que a gente está num momento muito delicado, que é esse período aí em que a gente está com notícias bastante assustadoras, estamos mais presos em casas, casa menos ocupados, muitas vezes mentalmente, ou mal ocupados mentalmente, às vezes, né, com coisas ruins, delicadas, e fisicamente também. E eu percebo nos meus pacientes que isso tem um impacto bem grande no sono. Até em mim mesma, o sono mudou um pouquinho nesse período, né? Porque o ritmo de vida mudou. Por mais que a gente saia e ainda siga fazendo algumas coisas, a gente que está aí trabalhando presencialmente, o ritmo ainda assim mudou. E isso às vezes impacta no sono. Eu estou vendo muita gente dizer, estou dormindo mais tarde, meu sono mudou de qualidade. Eu fiz uma pesquisinha ali no Instagram, no Stories, esses dias, perguntando se as pessoas tinham dormido bem, e a maioria respondeu que sim. E aí perguntei se acordaram bem dispostas, relaxadas ou cansadas. E a grandíssima maioria, que tinha respondido que tinha dormido bem, disse que acordou cansada e assim, querendo dormir mais, indisposto e tal. Então, Então, esse é o ponto-chave, porque quando a gente pergunta, você dormiu bem? O paciente não tem um padrão, um parâmetro adequado. É importante perguntar como você acordou? isso. Você acordou disposto? Você está descansado? A sua mente está clara? Essa é a pergunta certa, não dormiu bem, que é muito relativo, entre aspas, né? E eu acho que é importante, às vezes, para a pessoa se dar conta até. O que ela entende que é dormir bem?
né? Porque se ela tá achando que ela tá dormindo bem, às vezes ela tá enganada, né? Ela talvez precise até de ajuda ou até de repensar a maneira como ela encaminha esse sono, o que que está acontecendo durante o sono, enfim, né? Então é importante às vezes até colocar essas duas questões até para as pessoas poderem reparar que, opa, tem alguma coisa que está errada. Se eu estou achando que isso é sono bom, talvez não seja, né? Não é. Nem sempre é enganoso e é muito comum a noção do paciente que dormiu como uma pedra, dormir muito bem como uma pedra, né? Porém, durante a noite, pode ocorrer mil coisas diferentes que atrapalham a qualidade do sono. Então, é bem interessante pegar alguns dados do paciente durante o dia, de como ele se comporta, do que ele sente no dia a dia, como ele está física e mentalmente, porque a gente pode descobrir coisas assim que ninguém está conseguindo evoluir e dar uma solução para problemas clínicos que o paciente já tem, né? O Às sono vezes tem que até ser de longa data, abordado. né? É verdade. Isso. A O gente tem sono, que entender o sono como uma das pernas um dos ângulos de um triângulo que é composto pela atividade física, nutrição e sono. Então, todos eles se interrelacionam. E se a gente deixar um ângulo descoberto, não fechar bem essa aresta, com certeza a saúde não vai estar completa, que vai manifestar em tudo, em todas as doenças crônicas que estão aí, que são muito comuns, né? Hipertensão, diabetes, obesidade e por aí vai. então vamos para a primeira questão, assim, por que afinal a gente dorme? Qual é a função do sono? Então, o sono é uma função fisiológica. E essa função, ela vem desde os primórdios da homem das cavernas, animais, e é algo que é uma coisa que chegou ao nível que temos hoje, após muito tempo, até o sono ficar de uma forma regulada com o ciclo claro-escuro, né? Com o ciclo circadiano, que acontece durante o organismo, ele é regido pelo ciclo circadiano, que dura não 24 horas, mas um pouquinho mais, quase 25 horas. O dia que tem 24 horas. Mas se a gente esperar, fosse seguir bem a risca, o nosso ciclo é um pouquinho além do que a gente imagina. Então, esse ciclo sono-vigília, ele veio sendo adaptado aos poucos. Antigamente era um ciclo polifásico, né? O indivíduo dormia vários períodos do dia, porque ele tinha que caçar, ele tinha que se preservar de predadores e tudo mais, até que aos poucos ele foi desenvolvendo a autodefesa e com isso ele pôde dormir mais tempo e esse tempo de sono foi aumentando gradativamente. E funcionando dessa forma, bem integrado com os estímulos de claro e escuro, que são regulados no nosso relógio biológico, a gente realmente tem um relógio no centro do cérebro, né? Fica no núcleo supraquiasmático do hipotálamo, e ali é que se controla a sua atividade de vigília e sono. Porque o sono ele é muito mais uma redução dos neurotransmissores de vigília do que um aumento de neurotransmissores do sono. O sono. Ele acontece geralmente a partir da mudança do crepúsculo, a escuridão que chega e a retina percebe essa redução de luminosidade que se transmite ao núcleo supraquiasmático e estimula a produção de melatonina e, consequentemente, neurotransmissores do sono. Aí já entra o GABA e outros mais.
Resultado, é um ciclo fisiológico que a gente não tem como controlar. Independe de nossa vontade, mas a gente tem que seguir as regras de acordo com o dia e a noite. Então, é preciso estar atento aos marcadores de ciclo sono-vigia, que esses marcadores são chamados em alemão Zeitgebers. Você que é alemã, você deve saber pronunciar melhor que eu. O alemão já não está mais aquela Coca-Cola que já foi. Zeitgeber, não sei como é que fala. Mas esses Até são que marcadores, são sincronizadores do sono e da vigília. Então, o principal sincronizador é o claro e o escuro. Então, eles é que dão o tom da nosso dia a dia. E, além disso, a gente tem também as variações de temperatura, e de dia a nossa temperatura aumenta, durante o sono ela diminui, né? A produção de hormônios, cortisol, testosterona, hormônio do crescimento, então, hormônios de tireoide, hormônios sexuais, masculinos, femininos, tudo isso é regulado. E o sono, na verdade, ele não é um estado de, vamos dizer, de ausência de atividade. No isso é sono, as importante coisas lembrar. continuam acontecendo, assim, Exatamente. numa velocidade importante também, mas há uma substituição de funções. Então, aquela velha ideia de que a gente dorme que nem uma pedra, que a gente apagou durante a noite e nada mais aconteceu. Às vezes tem o sonho, né, para a gente se lembrar alguma coisa. Mas é errado enxergar o sono como uma ausência de atividade neurocerebral. Então, é necessário que a gente tenha isso muito bem regulado, reduzirmos nosso gasto calórico, né? A gente não consegue sobreviver gastando energia 24, 25 horas, como eu disse, né? E bem como temos que restaurar o metabolismo. O metabolismo não pode ficar Trabalhando. num crescente constante e interminável, porque é onde já se viu, a gente não estaria aqui sobrevivendo, né, com um ritmo ininterrupto, né? E é por Gera isso estresse no corpo, né? gera Enfim. estresse, gera oxidação, né? E, consequentemente, processo inflamatório, que é muito rápido até, se a gente entrar em privação de sono. Que leva até uma doença de alguns órgãos, né? Esse processo, essa oxidação, esse processo inflamatório, a gente tem aí um risco de doenças cardíacas, enfim, Sim, né? exatamente. E a gente tem que pensar em quando a gente fica privado de sono agudamente, vamos dizer, poucos dias, uma semana, duas, a gente tem reações do organismo, reações de estresse, né? Fadiga, dor de cabeça, tontura, como você é especialista nisso. Com Zumbido, certeza. Zumbido, exatamente. muito. Tudo vem à tona de uma forma mais aguda. Agora, cronicamente, que a gente tem mania de sempre dormir menos, não tão menos do que é o normal, mas a meia hora, uma hora menos diariamente, isso vai trazer um problema de privação crônica de sono. E, consequentemente, isso gera um processo inflamatório crônico favorável às dislipidemias, aos distúrbios hormonais, a intolerância à glicose, a diabetes, a hipertensão, que é a mais comprovada, que tem a melhor comprovação entre privação de sono e doença, né? Então, é preciso realmente dar a importância ao sono para que se preserve a saúde como um todo. E tem um número de horas, porque assim, existem pessoas que são mais
noturnas. Até tem uma pessoa que escreveu aqui, olha, na realidade de hoje mudou muito o modo que dormíamos. Realmente é o que a gente falou lá no começo, né? Eu tô vendo isso, o pessoal comentar muito isso. Durmo tarde, acordo cedo. Reconheço que tô errado, mas não consigo mudar. O que fazer? É o Isar Júnior. Realmente, Isar, tem acontecido isso mesmo, né? A gente tem tido essa dificuldade nesse período aí. Então, o que fazer? Bom, é preciso entender que a gente tem que saber quanto tempo de sono a gente necessita. Cada organismo reage de uma forma. Então, são muitas variáveis, né? O indivíduo que já é matutino por si só, que geneticamente já é matutino, ele dorme cedo e acorda cedo. E Então, existe um desempenha componente genético nessa genético, preleção, assim. exatamente, dessa predileção, que também tem variáveis com o ambiente, com hábitos, etc. Mas esse é um perfil, né, do matutino e desempenha melhor as atividades pela manhã. E a gente tem o perfil do vespertino, entre aspas, o coruja, né? Ele só à noite que começa Funciona. a ter aquela velocidade de raciocínio, a cognição melhora muito, ele fica elétrico. Então, ele acaba indo dormir tarde e tem a necessidade de acordar tarde. Só que o mundo moderno é algo que bate de frente, como um trator que passa em cima da gente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, você também tem o fator do indivíduo que ele tem uma certa variabilidade de tempo de sono. Ele gosta de dormir pouco, ele geralmente 7, 8 horas de sono é a média da população. E essa média satisfaz 90% da. Independente da idade ou tem um ritmo Então, diferente para cada idade? e a idade é mais um parâmetro. Então, a gente tem 3 variáveis já, no mínimo. Então, o indivíduo, às vezes, precisa de um pouco tempo de sono, vamos dizer, menos de 7 horas, às vezes 6 horas de sono, menos de 6 horas, é o breve dormidor. E tem aqueles que querem mais de 8, 9, e o longo dormidor, 10 horas. Então, isso já não é tão frequente, mas existe. Então, nesses parâmetros assim variáveis, e nem você falou a idade, bebês, crianças precisam dormir muitas horas, basicamente metade do dia. Adolescentes, um pouco menos, mas uma quantidade considerável ainda, 10 horas aproximadamente. Adultos jovens, 9, e aos poucos vai reduzindo essa necessidade, até que o idoso ele cai para uma necessidade média de 7, 6 horas, e aí já é um problema, porque ele vai dormir e acorda muito cedo de madrugada. Ele sai um pouco do ritmo circadiano, do ciclo claro-escuro, e começa a desenvolver problemas, que às vezes são confundidos, né, com outros, com insônia, com outros distúrbios do sono. Então, respondendo à pergunta, dorme tarde, acorda cedo, é preciso individualizar e saber exatamente o porquê isso está acontecendo, porque são variações individuais e que, às vezes, a pessoa vem trazendo anos a fio e agora com essa época de isolamento social e estresse emocional que todos passam, isso também é mais uma influência, a influência do momento, da pandemia. Da situação, né? Estamos, né? Tem aqui alguém dizendo que ó, é bastante noturna e dorme muito. Eu acho, honestamente, que eu sou uma adolescente para o sono. Eu gostaria de dormir assim umas 10 horas. Quando eu durmo 10 horas, eu tô ótima. Eu sei que é horrível dizer isso, que eu nunca durmo 10 horas, quase nunca, na verdade. Mas eu
Gosto. É engraçado, né? Que eu sou uma adolescente, minha mãe é igual. Então, quando você falou na genética, eu sempre brinquei com ela, falei que a culpa era dela, viu? Mãe, é tua responsabilidade, que Pois eu gosto é, de mas bastante. isso não tem como evitar, é o DNA mesmo. Mas a gente deve identificar, vamos dizer, se você tem uma predileção por 10 horas, é o seu normal, então a gente deve respeitar. O que a gente tem que pesquisar é quando um paciente normal começa a querer Sim, dormir indeterminadamente, normal. sem, saindo um pouco da regra dele, e muda um pouco essa conotação. Né? E o curto dormidor, como foi o caso da pergunta. Então, sempre pode haver algum distúrbio por trás dessa normalidade, entre aspas. Mas é importante respeitar o tempo que cada um precisa de sono. Como é que a gente define um pouco qual é a minha necessidade de sono? O momento ideal é quando a gente entra de férias, sabe? Porque de Boa. férias a gente vai para a casa dos pais, vai para um hotel, vai para o campo, vai para a praia, etc. Se a pessoa se concentrar e não ter tantos estímulos durante o dia e no início da noite, assim, e ficar acordada, ou seja, se ela aceita bem os sincronizadores, os estímulos naturais da natureza, claro, escuro, temperatura, deixar a coisa fluir normalmente, ela pode ir para uma noite de sono, durma o quanto quiser, assim, livre curso mesmo, 100 horas, sem horário para acordar. Sem E despertador. depois, sem despertador, sem nada, sem preocupação para o dia seguinte. Então, ela vai, ao longo dos dias, vamos dizer, uma semana, que ela vai pagar a privação de sono que ela tem. Então, ela vai relaxar, ela vai ficar bem. É muito comum o paciente falar: eu dormi no hotel, eu dormi na casa de um amigo, não sei o quê, e dormi melhor. É porque ela tem outros estímulos que não interferem nessa qualidade de sono. E nesse momento de relaxamento de férias, você vai retirar, então, o seu tempo ideal de sono. A partir daí, você volta para a sua cidade e volta ao trabalho, etc. Então, você vai adequar esse tempo de sono com o horário de dormir e de acordar. Aí você vai conseguir, vamos dizer, se eu preciso de 8 horas de sono, eu durmo às 10, acordo às 6 e vou para o trabalho às 7. Então, tem que ter um pouquinho de ordem, de organização nisso. Assim é que você consegue deixar fluir o seu sono com o tempo ideal. Se você precisa de 10 horas, então 10 da noite você só pode acordar 8 da manhã. Então, é, é o que temos, é o que é preciso. Né? Então, põe o seu trabalho para 9 da manhã, alguma coisa assim. Mas É, 8 horas já, tente. toda noite bonitinho, 8 horas já sai bem, sabe? Eu Tá, acho que às vezes, né, tem isso, a gente fica com sono, devendo sono, né? E isso. às vezes existe essa É, história de pagar mesmo sono, tô devendo, vou não, pagar? Não pagar tem, não paga. Não, você está não paga. devendo, não tem como repor. É Fica no algo negativo, não tem é saída. algo que já vai ter feito um transtorno no seu organismo, um processo oxidativo, que você não vai conseguir consertar no sábado ou domingo, E a sabe? gente, a Você gente pode lembrar até. que o processo oxidativo é envelhecimento, tô errada. Exato, é por isso que a privação crônica de sono leva ao envelhecimento precoce. É uma das consequências. É importante dizer isso. A gente sabe que os idosos do passado, nossos avós, etc., eles dormiam muito melhor, dormiam muito mais. O tempo de sono é importante. Isso resultado.
eram menos, né? Eu acho que a gente não Muito tinha tanta menos. televisão, celular, a luz, que aqui as cidades são muito luminosas. Eu percebo Tudo nitidamente em começou mim, não sei assim. se os outros, a luz interfere, né? Tudo começou com a descoberta da lâmpada, né? É, em 1800, eu não me lembro a data. Mas aí, e toda a Revolução Industrial, toda a rotina do trabalhador foi sendo desenvolvida para a gente entrar cada vez mais adiante da noite. E, com certeza, reduzir o tempo total de sono de todo mundo. Eu tenho, só para uma curiosidade, eu, quando era criança, o Fantástico de domingo terminava às 10 da noite. E a gente já ia dormir e achava que aquilo é ponto final. Hoje em dia, acho que termina 11, depois tem mais não sei o quê, o povo vai dormir com outros estímulos e ainda tem internet, ainda tem celular e tem rede social. Então, é muito complicado. A gente está numa sociedade propensa à privação de sono, que não é fácil Não saudável. reagir. Não é nada saudável e eu acho importante o crescimento da divulgação do assunto hoje em dia, do pessoal começar a entender melhor, a trabalhar com sono, todos os médicos, e é uma área multidisciplinar entre odontólogos, fonos, psicólogos, é algo assim super muitas disciplinas ao mesmo tempo que podem atuar com o sono, para poder reverter isso, né, para a gente conseguir cuidar dos pacientes que ainda tem a maioria. Para você ter uma ideia, insônia acomete 40% da população brasileira. Muita gente. Acho que mundial, a OMS, acho que é 43%, se não me engano. Mas Gente. 40% de insônia. Segundo o Instituto do Sono, 33% com síndrome da apneia do sono. O Ou que que seria seja, sono? Aquela lacuna para conseguir iniciar o sono? É isso que a gente normalmente, comumente entende como insônia, é isso mesmo? insônia, segundo a definição da Classificação Internacional do Distúrbio do Sono, ela é uma inabilidade para conseguir iniciar o sono, uma inabilidade para permanecer dormindo e uma habilidade de despertar precocemente. Não é, a gente entende às vezes que a insônia é só aquela dificuldadezinha para No dormir, início. mas não. Isso. Ela permanece na maioria dos pacientes à noite em várias manifestações. E a insônia, ela gera muita angústia, porque o paciente pensa, já está estressado, já está com 1000 problemas na cabeça, pensando em Covid e situações familiares e um estresse danado e fica com aqueles pensamentos, o raciocínio acelerado, é o estado de hiperalerta, ele fica totalmente aceso. Vai dormir, vai deitar sem ter sono e não dá outra, ele não vai conseguir dormir. Ele vai ficar rolando na Girando cama na o tempo cama. todo. Então, a insônia, ela também tem o componente de trazer o prejuízo diurno no dia seguinte. O paciente vai ficar aos poucos, já fica cansado, mas ele vai começar a ter mau humor, a famosa distimia, né? E aos poucos isso evolui para um quadro, um transtorno depressivo, ele começa a achar que está indisposto, que está depressivo sem saber por quê, mas ele tem que lembrar que tudo começou diante de um estresse, de algum fator predisponente que está levando ele a um processo depressivo. Então, e o depressivo retroalimenta a insônia depois. Então, é bem complexo. É importante lembrar isso, né? Porque as pessoas às vezes não valorizam o sono como talvez devessem, né?
E às vezes a gente entende que tem que ser necessariamente uma coisa crônica, mas eu não sei se isso que eu estou falando é uma bobagem, mas eu lembro da época do doutorado, você me acompanhou, e eu tive um período que eu tive dificuldade para dormir. Eu até fui para você e falei, eu não emagreço. Você falou, você tem que dormir. Se você quer emagrecer, você tem que dormir. E eu deitava na cama e começava com a preocupação do doutorado, remoendo, remoendo. Eu virava na cama, eu tinha literalmente, eu acho que, crises de ansiedade. Eu sentia um calorão, o corpo. Foi assim um período terrível, eu tinha medo de ir para a cama. Isso é uma coisa que eu escuto às vezes dos pacientes, eu entendo perfeitamente porque eu vivi isso. Eu digo, ai meu Deus, agora eu vou para a cama, eu vou ficar revirando, ficar naquele calorão. A gente começa a criar uma aversão para a cama. Então, assim, a gente acaba desenvolvendo uma alteração psicológica, acabou desenvolvendo uma alteração do sono, que retroalimenta a questão psicológica, e depois que isso se passou, foi-se embora. Eu voltei para o sono normal, as preocupações foram embora. Então, às vezes, isso pode ser assim, temporário, uma questão Temporal, específica. Agora, com exatamente. a questão do Covid, por exemplo. É temporal, é uma fase aguda. A insônia crônica é após 3 meses de sintomas contínuos. Aí já é algo mais, um pouco mais complicado, porque envolve vários aspectos de componentes neuroquímicos, a necessidade talvez de avaliação psiquiátrica, porque você retirando o fator predisponente, geralmente aos poucos existe a redução dos sintomas. Mas a questão que você falou, cada vez mais que você ficava angustiada, menos você dormia. A classificação anterior era chamada de insônia psicofisiológica. É a sua ansiedade alimenta a insônia e vice-versa. Aí não tinha Um saída, não círculo tinha, vicioso, você não consegue quebrar. Por não mais que consegue você se quebrar organize. o Você tem. ciclo, exato. Então, a insônia ela é tão prevalente, mas porém as pessoas elas têm uma certa dificuldade de resolver a questão, porque é a mesma coisa que uma pessoa obesa que não quer fazer dieta, sabe? É uma pessoa que tem insônia, mas não quer mudar de hábito. Ela precisa remanejar tudo que ela faz durante o dia, que tem atitudes incoerentes, que tem atitudes prejudiciais para a indução do sono, correto? Isso nem sempre é Para isso. fácil, né? Você Oi? mudar uma maneira de funcionar, arraigada, hábitos são difíceis de mudar. Eu costumo brincar que o certo nem sempre é o fácil, e realmente é fato, né? E às vezes até por uma necessidade de talvez uma intervenção multidisciplinar. Ah, vou precisar ir no dentista, vou precisar colocar alguma coisa para minha apneia, uma placa. Enfim, a gente vai falar Sim, disso também, ou usar um CPAP, e aí eu vou ter que fazer uma terapia, porque eu tenho que trabalhar minha ansiedade e tal. Nossa, é muita coisa. Ou eu faço um pedaço, ou eu não faço. E aí, no final, a gente não tem tratamento completo. Como eu brinco, se você quer emagrecer, você ou faz atividade física, ou faz dieta, ou faz os dois. Qual a melhor chance de você emagrecer? Né? Então, às vezes, você precisa casar tratamentos. Eu falo isso para o zumbido. Né? Ah, você acha que um tratamento só vai resolver necessariamente tudo? Às vezes, não. Você tem que mexer com outras áreas, tem que mexer com sono, né? Tem que mexer com a via auditiva, tem que, enfim. Então, eu acho que para o sono isso também é uma questão, né? A gente precisa dessa equipe que você falou. Olha, existem pessoas, várias pessoas que trabalham com isso pela necessidade. exatamente. Porque geralmente o paciente ele espera do médico, no caso da insônia, ele espera um tratamento medicamentoso. Aquilo ali, para a maioria das coisas nós somos assim, né? A Né? gente quer uma coisa que tire com a mão. Você Então, me quer dá uma uma coisa que solução resolve o meu simples e problema. rápida e para acabar logo com isso. Então, é triste, às vezes eu não passo medicação para alguns casos e o paciente não acredita que não precisa de medicação. Mas é uma questão de autoconfiança do paciente vestir o tratamento e se empenhar em realizá-lo, não é? É a mesma coisa, ó, comparar novamente, é como você dar um inibidor do apetite para quem está querendo emagrecer. Ele pode conseguir melhorar sua insônia sem medicação. E, entrando em outro aspecto, vou falar um pouquinho do tratamento da insônia.
que o tratamento padrão ouro da insônia não é medicação, é a terapia cognitivo-comportamental para a insônia. Então, em É uma casos terapia mais... psicológica, né? Para quem não sabe, é um tipo de uma linha da psicologia, né? Que trabalha É uma nessa parte linha da psicologia cognitivo-comportamental. direcionada para a insônia. E ela rege sobre métodos específicos que você começa a influenciar o paciente para que ele tenha adesão àqueles métodos e, consequentemente, a melhora clínica ocorre. E, às vezes, ele nem percebe por quê, com coisas simples, com atitudes bem fáceis de resolver. Então, é o método ideal e tem o que é generalizado a necessidade da higiene do sono. A higiene Sim. do sono já está ficando um termo bem popular, né? Que é você Já falamos realizar... tantas vezes sobre a higiene, mas eu acho ela tão importante, acho que faz tanta diferença, que eu acho que vale a gente falar dela sim, porque ela é importantíssima e às vezes você fazendo a higiene corretamente, você consegue corrigir, né? Parte, pelo menos, das questões de sono. Então, a higiene do sono é tudo que o paciente agitado, ansioso, não quer fazer, porque ele Ele acha quer que é rápido. besteira. É besteira, você não vai resolver nada, isso que você está falando aí eu já fiz, e acaba Uhum. saindo um pouco cético, né, em relação a isso. Mas, assim, a gente tem que pegar, assim, fazer com que o paciente entenda que ele tem que implementar uma mudança radical nos seus hábitos. Entender que se ele não mudar de hábito, nada feito. É uma coisa que causa e consequência, né? E eu já tenho visto muitas coisas assim, higiene do sono, às vezes fica um negócio meio repetitivo, não pode isso, não pode aquilo, né? Mas, assim, existem alguns mais importantes que outras Ótimo. medidas que eu recomendo. A principal medida é não ir dormir sem sono. Ponto. Você não queira Deita ter na sono cama. naturalmente já indo para a cama como um ato automático. Você precisa ter o mínimo de indução de sono, uma sonolência, assim, vamos lá, de 15, 20% mínima, para poder dar aquele empurrão para um sono que seja superficial, mas que seja um empurrão. E Então, aí, esse plano de ler na cama, de fazer uma meditação na cama, não seria indicado. Melhor fazer isso no sofá, em outro cômodo. não, isso previamente, você já está fazendo, você tem que fazer também, é super útil. Recomendo total você fazer atividades relaxantes previamente. A partir do início da noite, você já vai diminuindo o seu ritmo. Uhum. O seu ritmo ele tem que reduzir de acordo com a queda dos neurotransmissores da vigília. Então, ele vai caindo. A E o que luz a gente começou faz? a diminuir, a gente começa a diminuir o A luz, ritmo. a luz diminuiu e você tem que respeitar essa queda da luminosidade e, ao mesmo tempo, não ser estimulado pela luminosidade. A tela de TV, tela de computador, celular, etc. Livro, nada de livro via Digital. tablet, né, digital. Então, são situações que é notório. A gente tem que voltar a um pouco antes dessa era. Só que o pessoal não viveu essa era, então às vezes fica difícil entender. Né? Aí, consequentemente, atividades relaxantes, vamos lá. E outro ponto fundamental é se você vai para a cama sem sono e não consegue dormir, não fique mais de 20 minutos na cama. Saia da cama e volte para onde você estava, volte para a sala, vá fazer algo bem tranquilo,
você pode, de repente, fazer um diário, você pode fazer anotações. Estou com problema amanhã, preciso ir lá no banco. Aí você anota que hora, como você vai fazer. Então, você já prevê, resolve aquilo na escrita, o problema do dia seguinte. Então, não ir para a cama sem sono e não ficar na cama se o sono não chegar. E, terceiro, adotar horários fixos para dormir e para acordar. Você vai ter toda noite um ritual, esse ritual que você falou, do relaxamento. Eu incluo nisso um melhor controle da temperatura ambiente, o banho mono quente é uma ótima opção, porque logo que você sai do banho, seu corpo resfria mais rápido, e isso coincide com a indução natural do sono. Então, temperatura, saber controlar a temperatura, não é? E, consequentemente, uma medida dessa vai somando o quebra-cabeçazinho, um pouquinho de cada. Chega um momento que o sono vem e você nem percebe. Agora, para certos casos, obviamente, a necessidade de tentar alguma medicação. É preciso pensar também se o paciente está regulado no claro-escuro, o ciclo sono-vigília adequado. E aí tem um grande facilitador disso, que é o uso da melatonina sintética, que é uma medicação que não é para insônia, tá? A melatonina é uma medicação para regular o ciclo claro-escuro, seu ritmo circadiano. Ele é um facilitador. Ela não é para dormir, né? Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Não é remédio para tomar, deitar e dormir. Muita gente faz isso, compra dosagem errada, compra nos Estados Unidos, etc. Não. Geralmente a gente toma, como eu falei, cumprir horários fixos. Então, eu durmo 10h30. 8h30 da noite eu vou tomar a minha melatonina, 2 horas antes. Correto? Porque é o estímulo vamos dizer, um empurrãozinho que a sua melatonina endógena precisa para ativar um pouquinho daquela sonolência que você precisa. Mas isso também não vai adiantar se você for para o computador e tal, ficar vendo o jogo do Flamengo e por aí vai. Do Grêmio, né? Grêmio, eu estou sofrendo. Eu só sei encher o saco, porque eu não entendo muito não, mas eu encho o saco, eu digo que eu sou boa nisso. Tem uma pergunta aqui, doutor Paulo, deixa eu aproveitar. E o que pode ser feito para eu conseguir relaxar e dormir? Ou não tenho o que fazer uma vez que a insônia já se instalou aquela noite? Sempre tem o que fazer, não tem? Se estiver nessa situação, primeira coisa, como eu disse, sair da cama, né? E procurar outra atividade. Geralmente tem que ser algo prazeroso. Então, você tem que também fomentar, ou seja, você tem que começar a ter um hábito, vamos dizer, de ouvir música relaxante, de colocar um vídeo de meditação para assistir, mudar um pouco. Yoga para dormir, que são alongamentos. Então, você precisa sair. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para a internet? Não. Você vai suprir isso através de algo relaxante e útil. Então, é possível uma música, yoga, até atividade conjugal e conversas prazerosas e tudo isso é necessário para você suprir essa falta o vazio que tem durante a noite. É lógico, vai estar todo mundo dormindo. O que fazer? Aí é que o bicho pega, né? Mas não tem forma mágica. A escrita, como você falou, eu acho um super recurso, porque você esvazia a mente no papel. Eu amo quando a pessoa gosta de escrever.
que isso também é muito Isso. individual, das características de cada pessoa, mas se você gosta de escrever, pega um papel, faz um diário. Então, seu diário da noite, onde você, né, eu brinco que você vomita tudo que está ali, remoendo na sua cabeça, você põe ali no papel e aquilo vai se esvaziar. E acho que Exato. talvez até o cuidado de organizar o dia anterior. Vamos fazer a agenda do dia anterior, senta antes, não nesse período, acho que isso pode ser feito antes para esvaziar também a cabeça, para saber, ó, tá tudo no papel organizado para amanhã pronto. Eu não tenho que me ocupar com o que vai ser amanhã, com o futuro, gerar ansiedade, porque tá tudo lá organizado. Amanhã eu acordo e começo conforme eu organizei, conforme eu acho que vai ser bom para mim. Eu acho que são coisas que de repente podem ajudar. São pequenos detalhes e que a pessoa não fique aflita e ansiosa porque não está dormindo, porque senão ela realmente vai ficar um pouco mais afastada do objetivo de indução do sono, né? Não recomendo medicação vou tomar um remédio no meio da noite para dormir. É uma situação de exceção. Agora, geralmente, o paciente que tem um perfil já ansioso, depressivo, às vezes ele já está em tratamento psiquiátrico, já está em uso de medicação, né? Ele já tem o suporte medicamentoso. Então, assim, não há problema também no uso de uma De medicação fazer de isso. resgate, né? Pode Uhum. ser usado também. Então, esse foi a abordagem da insônia. E eu queria também lembrar que a melatonina, Lisiane, ela também ela tem efeito positivo para o zumbido, né? Ela tem Tem. algumas Muitas pesquisas que pessoas. estão evidenciando Pela isso. recaptação de serotonina, né, e o equilíbrio do GABA, tem uma Então, tem neuroquímica ali. toda a neuroquímica que promove o zumbido e a insônia, elas são muito semelhantes. E, consequentemente, o tratamento, quando a gente estimula a sonolência, estimula o sono, realmente o zumbido tende a desaparecer. Tal como o tratamento da tontura, né? Isso. Dos estudos vestibulares. Você tem as vias muito parecidas em nível de GABA, e se você estimula a GABA, você reduz o quadro de tontura. E quando o paciente tem quadro vertiginoso comigo, é notório que eu vou prescrever alguma medicação indutora do sono, sabe? A maioria É prescreve muito nítido. É muito muito nítido isso, a nítido. gente vê no consultório. Às vezes, quando o paciente chega e diz essa semana passada, um paciente meu disse: Olha, eu estava indo lindamente, comecei a ter um pouquinho do desconforto e tal de novo. Falei: Você está dormindo bem? Não. Falei: Pode ter certeza que é isso, porque está encaixadinho, tudo fluindo, a reabilitação labirística funcionando lindinha, estava encaixada. E aí, dito e feito, regulou o sono, as coisas fluíram de novo. Então, tem essa interferência. Zumbido, nitidamente, a gente vê os pacientes que têm mais dificuldade, noite que dorme mal, tudo no outro dia é ruim, né? Eu falo isso, Sim, dificilmente alguém que dorme mal vai dizer, tive um dia maravilhoso, estava super animado, minha cabeça estava ótima, memória ótima, tudo. Dificilmente. Então, para o paciente que já isso. tem zumbido, tem essa neuroquímica alterada, pior. Piora. Agora, se você trata o zumbido, você que também age com a cognitivo comportamental, você vê que é basicamente o mesmo foco, né? Mudança Isso, de hábitos, né? isso. Fazer aquela reprogramação de como o paciente entende o zumbido, como entende o sono, não é bem isso, e desmistificar tudo, né? Porque E o mudar a paciente rotina, né? Regular a rotina. mudar a rotina. O paciente hiperalerta, ele tende a ter toda aquela descarga adrenérgica ainda que promove isso tudo, né? E tem que reduzir, reduzir, reduzir. Então, quando a gente fala higiene do sono, relaxamento, tudo isso é a solução, é o O tratamento para caminho, tudo. né? Agora, lembrando de novo que, como boa parte dos tratamentos que interferem no cérebro, como mudanças neuroquímicas no cérebro, ou mudanças sinápticas no cérebro, não é instantâneo. Então, não pensa que você vai fazer higiene de sono hoje e que seu sono vai estar perfeito de uma hora para outra. Estou enganada? Exatamente.
Porque eu falo nenhum. isso para o paciente de zumbido, eu falo para o de tontura, porque a gente tem que mexer no cérebro. O cérebro não me traz resposta instantânea. Por mais que eu queira, se fazer uma coisa hoje, amanhã se acorda sem. Não tem. Então, não tem a mesma coisa com relação ao sono, né? E a medicação, muitas vezes, algumas medicações vão te ajudar a dormir, mas nem necessariamente vão tratar. E a higiene do sono é um tratamento, né? É uma coisa para você Exato. carregar para frente. A medicação, ela é provisória, de curto prazo. Hoje, e, infelizmente, tem pacientes que chegam para mim com 1 ano de uso de Zolpidem, de indutor do sono, uma coisa assim, que depois, fica condicionado a usar aquilo. E não consegue, Exatamente. e para substituir, tirar, até ficar sem medicação, aí é que entra esse trabalho. É uma coisa que realmente um poder de convencimento, de fazer com que acenda a luz, né? Um A caso pessoa interessante. sente que o caminho não é tão rápido quanto ela gostaria, quanto a gente gostaria também. A gente adoraria dizer que tem uma resposta, né, fantástica, assim. Mas a gente sabe do poder disso, então, senão a gente não sugeriria, a gente não investiria nisso, né? Então, assim, vale pensar na higiene do sono com muito carinho e começar agora, com o que tem, do jeito que consegue, vai incrementando, vai fazendo um pouquinho mais, vai buscando um pouquinho mais, né, cada dia. E eu tenho certeza que a pessoa vai perceber o impacto no sono. Isso. E ainda só complementando a questão das principais medidas de higiene do sono, que eu acho que são importantes para quem quer ter um sono mais profundo e duradouro, é que de manhã você tem que sair da cama, levantar e se expor à luz solar, luz do sol. Se estiver chovendo, etc., mesmo assim, luz natural. E já começar a atividade física. Mexeu o Resultado, você corpo. vai estar diurna, de manhã, preferencialmente de manhã, porque assim seu cérebro começa a funcionar cedo, o seu corpo começa a cansar cedo. E com isso, a pressão do sono, ela chega antes, ela vai chegar mais cedo também, à noite. É o Boa. famoso cansaço. Cansaço de quem antigamente ia para uma, Para vamos dizer, capinar. exatamente, uma atividade de fazenda, etc. Acorda super cedo, eles 4 acordam horas com da o manhã, 5 horas da galo manhã, o cantando. sol nascendo, estava lá na vaca, no Isso, arado, não é? A gente não tem nada disso mais. exato. A melhor coisa, assim, uma temporada na fazenda, assim, sincronizando o horário do nascer do sol com a luminosidade e as atividades que você faz durante o dia. Esse é o X da questão. Porque hoje a gente acorda, vai para o trabalho, luz artificial, fica dentro de um consultório, falando do mal lavado, né? Vai para o consultório, vai para o consultório, e aí, às vezes, perde a noção se está nublado, se está sol. E isso, o cérebro ele não capta Pesa, muito não bem, pesa? ele não tem essa diferenciação. Resultado, à noite não vai ser um sono de qualidade. Você vai ter um sono, vai ter, mas vai ser um sono superficial, não tão Salas que, profundo quanto o velho. salas que não tem janela, que você não consegue ver. Eu tinha uma sala que não tinha janela e foi uma das coisas que eu senti um incômodo absurdo. Ninguém entende. Eu não sei se foi fantasia minha. E agora eu tenho uma sala com janela, eu tô assim, é outro cérebro, outro funcionamento, a minha disposição é outra, é engraçado. Tem alguma relevância ou isso é fantasia minha? Total, total. Eu recomendo absolutamente que tenha janela, que não tenha Tem luz cortina assim para. natural, né? Você deixa entrar a luminosidade. Aquele do Liberty Mall tinha, né? Era bem arejado e tal. Consequentemente, você saia de uma forma mais íntegra daquele espaço. A sua energia não fica tão rebaixada quanto num ambiente com luz artificial.
Só para não incumpridar, quando eu vou para um congresso em algum lugar, em uma cidade, a gente fica lá 3 dias num centro de eventos, debaixo de luz artificial e tal. Eu passo mal, eu fico realmente com uma privação de Esgotado. sono enorme, porque o sono fica bem leve e a gente volta com privação de sono. Então, dê importância à luminosidade natural durante o dia, não é? Mas acho que a gente já falou o principal da higiene do sono. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Nós já estamos quase no horário, mas deixa eu fazer uma perguntinha que eu acho que é relevante. O cochilo aquele da tarde, isso é um crime ou a gente pode levar numa boa? O Tem cochilo da gente que tarde, só vive com cochilo da... Eu não consigo, mas tem gente que adora um cochilo da tarde. então, o cochilo da tarde, ele é benéfico e ele coincide com a segunda janela natural do sono, que é depois do almoço. Então, ele é benéfico, mas para quem tem uma certa disciplina, porque você não pode dormir aleatoriamente 2 horas no período da tarde. Você pode dormir até cerca de 45 minutos no máximo, porque você não pode fazer um ciclo de sono. Se você fizer um ciclo de Uhum. sono com sono REM, você vai sonhar, você vai mudar totalmente a sua neuroquímica diurna. E isso para depois, você vai ser como se fosse um segundo acordar de manhã. Você vai estar novamente Muito ritmo todo. com aquela inércia do sono, né? Até você começar a voltar para a realidade, leva tempo, perda de produtividade, sua cognição cai, etc. Então, é válido por pouco tempo e isso dá um up na sua disposição do dia seguinte, do resto do dia, quer dizer. Ó, a Tá? Marcela disse que com 20 minutinhos eu tô nova em folha. Eu sei, amiga, eu te conheço. Se eu dormir nem 20 minutinhos, primeiro não durmo. Segundo, fico acabada. Engraçado que isso não é muito para mim, não. Tem outra Então, pessoa que colocou aqui que é totalmente dependente da luz natural, a doutora Luciana. Oi, doutora Luciana, você é das minhas, sou totalmente é, dependente. eu também. Tem a Sônia está perguntando sobre sonhar, que é uma pergunta que eu queria fazer também. É ruim ou é bom? Porque às vezes a gente sonha, às vezes a gente não sonha, ou será que a gente sonha e não lembra? O que que é isso? Vou tentar ser rápido. Sonhar é ótimo, é sinal de que você está tendo sono REM. Sono REM é o sono Hum, do movimento rápido dos olhos. É quando todo o cérebro faz aquele recall, o reset do seu cérebro em nível de memória e raciocínio e é até uma caixinha. do ponto de vista do humor também, você tem uma redução da ansiedade e agitação. Só que ele acontece mais do terço final da noite, ou seja, depois, vamos supor, após umas 4 horas da manhã, que a gente tem mais sono REM. E quem tem distúrbio do sono geralmente não alcança esse sono REM, não Acorda. chega e vai ter menos quantidade, consequentemente, sonha muito pouco. Agora, lembrar dos sonhos, lembrar independentemente, se você tem bastante sono REM, é capaz que você lembre mais. Mas é o momento que você acorda que você, ao acordar, você vai lembrar. Se você estiver sonhando, você vai lembrar. Mas geralmente a pessoa que acorda, ela está sonhando e ela, não, preciso já me arrumar para sair. Então, não se concentra em tentar lembrar. É Uhum. necessário, acordei, vamos dizer, sábado, domingo, tem mais tempo, acordei, sonhei. Pensa direitinho que você Nossa, pode né? se lembrar sim. Às vezes até É não uma questão dá, né? de foco ali do momento, tá? Agora, quem tem pouco sono REM realmente não se lembra e passa batido. E os sonhos eu acho que tem um fator positivo, porque ele é aquela verdadeira, aquele sono prazeroso, vamos dizer, né? O sonho que traz um certo relaxamento, aquele bem-estar, aquela sensação de que a noite foi válida, que dormiu bem. E acho que é por isso que muita gente fala que dormi, mas não foi lá essa Brastemp, né? Falta sempre um pouquinho
para chegar no que gostaria de ter, né? O De qualidade pesadelo, de sono. o pesadelo ele é tido como a mesma coisa que o sonho? É o sono REM, é essa organização? Pesadelo é um tipo de sonho, mas Ruim. é um sonho desagradável, que traz desconforto, e esse pode estar relacionado a um distúrbio do sono. Então, você tem, se isso for recorrente, você tem que pesquisar. Polissonografia, você vai encontrar 500 tipos de distúrbios do sono, entre aspas, né? Mas existe a insônia, distúrbios respiratórios, distúrbios do sistema nervoso central, distúrbios de movimento. Então, é uma gama muito, muito vasta que a gente precisa pesquisar. Na maioria das queixas do sono, a gente lança a mão desse exame, que é o padrão ouro também do diagnóstico. O Fagner está perguntando, as telas prejudicam demais também com o sono? O quê? Telas. As As telas, telas, total, é completamente, né? o chamado ecrã, né? Aquela luminosidade branca, né? Ela entra na retina e ela ativa realmente o núcleo supraquiasmático e vem os neurotransmissores da vigília. Então, você quer ficar ativo, você fica alerta. E até depois você entrar em sono, você vai ter um sono superficial, aquele sono que não nutre, como a gente diz, não traz bem-estar, correto? Ele fica naquela situação de desconforto mesmo. Então, contraindicado totalmente, viu? O uso do computador. Quando a gente bebe umas, esse sono é bom, Regis? Tem algumas pessoas que dizem, eu tomo uma tacinha de vinho para poder relaxar e meu sono melhora. Isso é verdade? Boa pergunta. É ótimo uma tacinha. Você vai induzir o sono. Agora, uma noite de festa, de libação alcoólica, isso vai deixar seu sono horrível, um sono superficial, aquele sono que você não sabe se está dormindo ou acordado. Resultado, no dia seguinte você vai acordar com um mal-estar terrível, de ressaca, achando que foi a qualidade da bebida. Não, foi a noite de sono que você teve. É prejudicial quando é em excesso, mas uma tacinha relaxante não há problema, entre aspas, né? Tendo moderação. Cuidar para também aquilo não ficar um vício, né? Eu preciso disso, senão sem isso não Sem funciona. isso, Todos os dias. é uma válvula de escape, né? Vira E uma galinha. Então, pode usar alguma coisa, talvez mais cedo, no happy hour, lá para 6 da tarde, mas também com moderação. Viu? E não todo dia da semana, obviamente, uma vez, duas no máximo por semana. Correto? o Fagner falou, estava precisando dessa live, não consigo, acho que dormir cedo e também não consegue levantar cedo. Então, viu, gente? Higiene do sono é uma saída para você, não é? Ele dorme tarde e acorda cedo, né? E não consegue acordar cedo. Eu acho que ele está entrando na manhã. Então, isso é um distúrbio do ritmo, é o distúrbio do ciclo circadiano, é o atraso de fase. Ou seja, ele está atrasado em relação à maioria da população que dorme mais cedo. Então, a grade de sono dele está um pouquinho atrasada. Consequentemente, quando ele precisa acordar, ele vai com vai com fé e coragem, mas ele adquire aos poucos uma privação de sono, porque todo dia 1, 2 horinhas a menos que ele precisa vão levar ao distúrbio e às manifestações da privação de sono. Corpo cansado, indisposto, dor de cabeça, tontura, mau humor, etc. e tal. Aumento do Tem que zumbido, melhorar. zumbido. A melatonina cai muito bem nesses quadros de atraso de fase. É a melhor indicação. Tem saída, né? E Tem. ainda é antioxidante, então, não é? Isso. É uma medicação meio que surpreende. Pena que não é farmacologicamente vendida, aprovada pela Anvisa, né? A gente só consegue manipulado
em farmácias de homeopatia, porque tem a droga pura que eles compram lá da Anvisa, não sei onde é que eles conseguem comprar. Mas no Brasil é assim. Eu não confio em melatonina desses suplementos aí, dessas lojas de suplemento. Eu acho que é meio complicado você não saber a origem, viu? Eu prefiro da manipulação comum. Ó, o Fagner disse aqui, já anotou. Higiene do sono e melatonina. Isso mesmo, é melatonina, tá? Mas, Fagner. não, mas sem automedicação, viu? Cuidado, Fagner. Tem Procure um dose médico do sono. diferente. Depende da pessoa, depende das Exato. doses, né? Então tem que consultar um médico para saber o que é indicado para cada Isso. caso, para cada questão, enfim. Cada caso é um caso, viu? Tenha um pouquinho só de orientação, mas é preciso ser investigado melhor. Ótimo. Doutor Paulo, eu tenho uma infinitude de perguntas e eu acredito que o pessoal também. Como eu te falei, eu sabia que essa live ia deixar gostinho de preciso mais. Então, É, eu quero. a gente deixou de lado os distúrbios respiratórios, mas isso também é outro capítulo, outra coisa. Hoje a gente falou mais de insônia, né? Podemos falar também de distúrbios respiratórios. É assim, é super interessante para a gente trabalhar com isso, a gente gosta do que faz, né, Lisiane? E cada Ama. vez mais uma coisa puxa a outra e vai fazendo a gente ficar empolgado para poder deixar os pacientes interessados. Eu acho que o interesse em melhorar a qualidade do sono é o ponto-chave aí. Deixar os pacientes conscientes, entenderem que é preciso abordar o sono também, além da nutrição e atividade física. Eu acho que a gente tem que lembrar que o sono é sinônimo de saúde física e mental. Então, a gente tem aí relacionado doenças mentais relacionadas à privação do sono e a gente tem doenças físicas mesmo em função de privação do sono. E a gente tem solução, né? Nós temos profissionais, tem o doutor Paulo, que tem formação para isso, tem especialização para isso, tem prática nisso, conhece isso profundamente. E às vezes pedir socorro é muito mais simples do que a gente imagina. Ó, uma higiene do sono não é uma coisa tão complicada. Tem que mudar de rotina, mudar de hábito. Isso às vezes é o mais complicado. Mas não é nada que você tenha mirabolante, nada que você tenha, né, que fazer muito fora do eixo. Então, tem saída, né? Lembrem disso, procurem ajuda, né? A gente merece viver bem, a gente merece ter saúde, o sono é a parte indispensável disso. Então, quem quiser, ó, parabéns pela live, excelentes colocações, o pessoal aqui diz que está adorando. Foi realmente, olha, doutor Paulo, eu só tenho que te agradecer. Você sabe o quanto eu te admiro e o quanto eu Eu tenho também. carinho por você, Eu que né? vou vendo você com seu trabalho, um expoente na fonoaudiologia. Para mim, eu que fico honrado em Ah, estar aqui, podendo ter parceria com você e a gente bater essa bola aqui e tirar as dúvidas e conduzir os casos sempre que podemos precisar. ajudar, né? Com Estou na informação, área. nada melhor do que ter informação. Informação é uma Sim, arma, né? sem Então, dúvida. Se a gente procurar, a gente acha a solução e tem sempre. tratamento assim próximo da gente. É só buscar o profissional certo e E qualificado. aí, eu já deixo o convite aberto para uma próxima live, se o pessoal Oh, quiser. E pessoal, me escreve, me contem os assuntos que vocês querem, as perguntas que vocês querem, que eu vou incomodar o doutor Paulo e pedir para ele fazer outra live com a gente, para a então, gente poder discutir esses assuntos. hoje a gente abordou a insônia. Tem pelo menos mais 4 áreas da medicina do sono que podem ser aprofundadas. Já temos Tá? 4 lives marcadas. Se prepara, doutor Paulo. Deu a deixa, eu já chuto pro gol. Não... O pessoal vai ficar cansado de mim. Eu não quero encher muito a Oh, vou paciência te de contar que todos, não. eles estão me aguentando quase toda semana com live. Eu tenho certeza que ó, eles adoraram. O pessoal está amando aqui. Eu acho que foi muito valioso. Eu aprendi demais. Então, sim, sem palavras mesmo. Muito obrigada e até a próxima live. Obrigado, se Deus quiser. Felicidades, grande abraço, viu? Obrigada, um beijão para a família toda. Outro, obrigado, você também. Beijo, pessoal. Beijo, Obrigada por até quem esteve mais. aqui. Obrigado aí, pessoal, pela participação, viu? Um prazer enorme. Até Tchau. breve. Tchau. Até.